Oi gente, bem-vindos a esse canal que é Esse Amor. Eu sou a Fê e hoje eu queria falar de um assunto meio polêmico assim, né? Será que tá valendo a pena ainda vir para os Estados Unidos como au pair em pleno 2025 com tudo que a gente tá vivendo aqui? Pra quem não me conhece, eu vim para os Estados Unidos pra fazer o meu intercâmbio de au pair em 2022. Agora já tem um tempo, né, que eu fui au pair. Eu ainda participo de grupos como o Au Pair Grupão no Facebook, inclusive. Se você busca ser au pair, eu acho que é um bom começo, assim, começar por esse grupo, né? Que tem muitas informações boas. Quanto mais informação, melhor é, né? Mas então, eu acho que essa pergunta é muito mais sobre o que você quer e o que você tá disposto a fazer pra realizar o seu sonho. Eu detesto tipos de conteúdos que fazem com que as pessoas acham que a vida delas no Brasil tá terrível e que elas mudando para os Estados Unidos a vida dela vai mudar completamente, porque não é bem assim. A gente sabe toda a parte boa de morar, né, nos Estados Unidos, porque a gente tem muitas pessoas falando isso a todo momento, mas as partes ruins pouco se fala, né? Pouco se fala o quantos problemas tem aqui, principalmente agora. Só que eu acho que ainda o intercâmbio de au pair e o visto, né, propriamente dito, tá sendo, na minha visão, um dos mais fáceis para conseguir, porque primeiro que você vem com visto tendo a ajuda de uma agência, e segundo que mesmo que com tudo que tá acontecendo, o país ainda precisa dessa mão de obra, né? Uma mão de obra barata, porque as pessoas aqui têm muitos filhos, eles precisam de pessoas para cuidar dos filhos, para que eles possam trabalhar e para que o país continue se movimentando. Então eu não acredito que o governo vá mexer nisso, né? Até então, aparentemente tá tudo tranquilo. As meninas e os meninos, né, estão vindo. Eu acredito que pode ser que exista alguns vistos negados, mais do que antes, né? Antigamente a gente tinha também a questão de vistos de au pair negado, mas é bem mais difícil, na verdade, eu acredito. E se você não sabe o que é o intercâmbio de au pair, vai em um dos vídeos que eu já fiz aqui no canal falando sobre e os requisitos que você tem que ter para poder tirar esse visto. Então não, eu não acho que é impossível e eu não acho que isso vá parar tão cedo, sabe? Mas tudo tá muito incerto, né? E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente decide fazer esse intercâmbio, porque mesmo que seja um intercâmbio barato, né, um dos mais baratos do mercado hoje, ainda é um dinheiro. Eu precisei de ter todo um planejamento para conseguir ter o dinheiro para vir. Acho que na época eu devo ter gastado em torno de uns 6, 7 mil reais. E aí vai muito do dólar, né? Enfim, das coisas. Provavelmente tudo já aumentou, né? Mas comparado ao intercâmbio de estudo, por exemplo, é um intercâmbio muito, extremamente barato. Porque você pode vir, você vai trabalhar por 1 ano ou 2 e você vai conseguir esse investimento de volta. Mas, como eu acredito que vocês têm visto aí as notícias, nunca foi fácil pro imigrante, mas eu acredito que esse é um dos momentos mais tensos, assim, eu diria, para imigrantes e pessoas que estão fazendo intercâmbio aqui. E aí, eu acho que você tem que colocar na balança o porquê que você está escolhendo Estados Unidos. Porque se você parar pra pensar, existe vários outros lugares e países do mundo que você pode também fazer o intercâmbio. Tem pessoas que vão querer os Estados Unidos por conveniência, que foi o meu caso. Eu queria muito aprender inglês, eu não tinha nenhuma vontade de morar aqui, até porque eu sabia que eu ia ter que, né, ficar de uma forma que eu não gostaria de ficar. Então, eu tinha na consciência de que eu ia vir, eu ia aprender o inglês e eu ia embora. No intercâmbio de au pair, você pode ficar até 2 anos com uma extensão de visto. No meu caso, eu não queria nem ficar 2 anos, porque eu já imaginei que eu não ia conseguir ficar morando com uma família, né, na casa dos outros por 2 anos. Então, assim, eu tinha consciência de que eu ia embora com 1 ano. Só que aí eu conheci o meu marido, o meu namorado, que hoje é o meu marido, enfim, fiquei. Esse foi o único motivo, porque eu não me via de forma nenhuma ficando presa num lugar, sabe? Eu quero muito conhecer outros países, inclusive eu já conheci alguns no tempo que eu tô aqui, e isso só é possível porque eu posso entrar e sair do país. Então, no meu caso, que não sabia muito sobre outros países e tal, que encontrou o au pair de uma forma bem entrando no YouTube, vendo vídeos aleatórios, porque até uns anos antes de eu vir pro au pair, eu nem sabia que isso era uma possibilidade, e inclusive eu achava que eu, pobre do jeito que eu era, eu não ia conseguir nunca, assim. Foi muito louco, que eu lembro que eu vi uma vez sobre esse intercâmbio. E eu falei, gente, nenhum requisito que tá aqui eu tenho. Inglês intermediário era uma coisa de, sabe, não existia. Era uma coisa muito longe pra mim, sabe? Mas enfim, consegui, fui atrás, estudei e vim. Então,
não existia outras possibilidades, porque eu comecei a ver que intercâmbio em outros países não teria uma agência, você teria que conversar diretamente com a família, e eu achava que eu não tinha possibilidade de fazer isso. Mas é possível. Existem outros países, inclusive, que a pessoa pode ir até um pouco mais velha do que aqui. Aqui, você pode vir até os seus 27 anos. Tem alguns lugares que você pode ir até com 30 anos, sabe? Ser au pair. Mas eu não sei em relação a valores e tudo mais. Então, no meu caso, foi por conveniência mesmo. Tipo assim, eu não conhecia nenhum outro país que tinha essa possibilidade. Eu achava que os Estados Unidos, né, era um país mais próximo ali pra poder fazer isso. E eu foquei nos Estados Unidos. Mas assim, eu sei que tem gente que tem um sonho de vir pra cá. Sonho americano e tal. Eu acho que ainda vale a pena. Quem pode falar sobre o que é melhor pra você é só você mesmo e Deus. E é engraçado que quando eu tava no processo, o mesmo presidente de hoje era o presidente da época. Tava rolando toda a questão do Covid, né? E eu tava no processo do au pair, fazendo ali o meu application e tudo mais. E eu lembro que ele fechou simplesmente as portas dos Estados Unidos e ninguém entrava e foi uma loucura, né? Acabou que, graças a Deus, tudo aquilo passou e eu consegui vir, aproveitei muito o meu ano. Foi maravilhoso, assim. Claro, com todos os desafios de um intercâmbio, de você morando com seu chefe, de você cuidando de crianças. Vamos deixar isso claro. Então eu acho que sim, é possível, mas se você pesquisar um pouco mais, você vai também ver que existem outras possibilidades e que às vezes possibilidades melhores, mais fáceis, e principalmente para você que pensa em ficar no país depois do seu intercâmbio, com certeza os Estados Unidos não é o melhor lugar para isso. Então, se você tem esse pensamento de morar fora por mais tempo, eu com certeza olharia mais, veria mais vídeos, pesquisaria mais, porque eu sei que tem muito lugar que você consegue até mesmo ser au pair de uma forma mais tranquila, até para que você consiga fazer algo depois do au pair, caso você queira. Acho que a reflexão que eu tiro disso tudo é que, assim, as pessoas vão falar, sabe, o que você deve ou não fazer, o que seria o mais importante ou não. Tem muita gente que fala, é porque a pessoa não quer que eu vá, porque ela já tá lá e tal. Eu não sou adepta a falar que aqui é o melhor país do mundo, porque realmente não é. Mas eu também não posso negar, né, na minha vida, no caso, tudo que esse país me deu. Mas eu acho que era porque Deus tinha plano mesmo. Independente de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, Deus precisa ser o centro. Então não é sobre um país, não é sobre um intercâmbio, é sobre o que Deus tem pra você, o que Deus tem pra sua vida. É claro que a gente não pode sentar e esperar as coisas acontecerem, né? Fiz tudo que precisava fazer, mas eu tinha certeza de que se não fosse mesmo a vontade de Deus, eu não viria. Então, assim, eu tava fazendo o que eu queria, o que o meu coração almejava, sempre orando e pedindo a Deus, se for da sua vontade, que o Senhor faça acontecer. Se você decidir mesmo correr atrás disso, se é realmente o seu sonho, vá atrás, mas sempre coloque nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá passando por alguma situação da nossa vida, mas é só porque Deus, ele mostra, sabe? Ele fala com a gente. Às vezes a gente só não quer ouvir. E aí a gente vai pra um caminho, não é que era vontade de Deus, sabe? Na verdade, se você tivesse ouvido bem, na verdade não era, mas a gente achou que era. Então, acho que o mais importante disso tudo é saber se Deus tá no negócio, sabe? E se Ele tiver, tá tudo certo. Então é isso, gente. Eu sei como é bom ter sonhos. E eu sonhava muito em viver, assim, o sobrenatural, né? Não sabia que Deus tinha tanta coisa boa pra mim aqui. Mas eu sonhava em falar inglês, eu sonhava em poder viajar ao mundo. Tenho vivido todos esses sonhos hoje, né? Falo mais inglês que português, isso pra mim ainda, sabe, tipo, explode assim minha mente quando eu penso. A gente só precisa acalmar o nosso coração, que não é fácil, eu sei. E eu espero que você tome a melhor decisão, torcendo muito por você, independente do que você pense pra sua vida, né? E se eu puder ajudar, eu vou estar aqui. Então, alguma dúvida, enfim, qualquer coisa, manda aqui nos comentários que eu vou ver todos, tá bom? Se você assistiu até aqui, eu te agradeço. Se inscreve no canal, curte, comenta, me siga nas redes sociais. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!